A palavra de Deus diz assim, então, 1 Tessalonicenses 4, nós vamos ler dos versículos 1 até o 8. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pelas paixões de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Santo Deus, eu te agradeço pela sua palavra. E Pai, que não seja eu aqui falando, mas sim o teu Espírito Santo usando a minha vida. Pai, abra os nossos corações agora, abra os nossos ouvidos, tira qualquer coisa que possa nos atrapalhar e nos ajude, Pai, a entender realmente aquilo que o Senhor quer dizer aos nossos corações com esse texto. Que possamos, de fato, querer viver uma vida que te glorifique e te honre. E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Queridos, um pouquinho do contexto. Tessalônica é uma grande cidade, capital dos romanos, capital do Império Romano na província da Macedônia, na região da Macedônia. Uma cidade portuária, uma cidade também que passava por ela uma estrada muito famosa, a Estrada Ignácia, uma cidade com cerca de 100 mil pessoas, e para aquela época isso era muito. E uma cidade onde muitas pessoas chegavam até ela por meio dessa via, por meio dessa estrada, que as estradas romanas eram bem pavimentadas para facilitar o comércio de toda a região. E essa estrada ela era bem usada e também o comércio marítimo. Paulo, na sua segunda viagem, depois que pregou em Filipe, depois de ter estabelecido uma igreja ali em Filipos, a carta aos Filipenses, ele continuou ali pela estrada e chegou em Tessalônica. E Tessalônica é uma cidade difícil de lidar, mas ele pregou ali durante 3 semanas. Durante 3 sábados ele pregou nas sinagogas. A religião aqui em Tessalônica é o panteão greco-romano, a Érica me corrigiu sexta-feira, greco-romano, onde todos os deuses ali da mitologia grega, romana eram adorados. Então, se você já assistiu aí algum filme Hércules da vida, algum que retrata a mitologia grega, você sabe vários nomes de deuses, e todos esses eram adorados ali em Tessalônica também. Também tinha vários judeus, algumas sinagogas ali, e também um pessoal egípcio, uma religião egípcia que adorava ali os deuses. Então Paulo ele conseguiu pregar durante 3 sábados na sinagoga, mas começou uma terrível perseguição ali contra ele e todos os que estavam junto com ele. Timóteo estava com ele, Silvano, também conhecido como Silas, estavam com ele, e ele teve que fugir de Tessalônica às pressas. Mas ele deixou um povo, pessoas ali que realmente tinham aceitado a Cristo como Senhor e Salvador, uma igreja já estabelecida. Mas, preocupado com desenvolver essa igreja, Paulo ainda manda Timóteo para cuidar um pouco daquela igreja, para ver como eles estavam agindo conforme os ensinamentos de Paulo. E logo depois, se eu não me engano, em Atenas, quando Timóteo reencontra novamente Paulo, relata tudo o que estava acontecendo na igreja, Paulo escreve então essas cartas. Então, o que estava acontecendo ali naquela igreja? Ali o pessoal, eles pararam de trabalhar, porque eles achavam que Jesus já estava voltando, então eles não precisavam mais trabalhar. Também ali, essa parte da moralidade, da imoralidade sexual era muito comum para o povo greco-romano.
Então a imoralidade era algo assim que acontecia ali de uma forma assim extrema. Mas logo mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre isso. Aqui no versículo 4, Paulo começa seus últimos ensinamentos. Então ele começa: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. Esta foi a mensagem que Paulo deixou ali aos Tessalonicenses, à igreja de Tessalônica. Como vocês devem agradar a Deus, viver uma vida que de fato agrade a Deus. E o interessante é que essa igreja, relatado por Timóteo, essa igreja assim estava procedendo, que ele fala: e de fato, assim vocês estão procedendo, assim vocês já estão vivendo, vocês já estão tendo atitudes, vocês já estão vivendo uma vida que agrade o nome de Deus. E ele entra com o primeiro pedido agora: lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus. Ele traz aqui a autoridade de Cristo, ele chama ainda mais a atenção para aquelas pessoas. Ele fala: eu insisto agora, exortando, eu insisto com vocês que vocês cresçam nisso cada vez mais. É possível eu estar vivendo uma vida em obediência à palavra de Deus, mas não agradando a Deus. É possível eu estar tendo a palavra de Deus como uma simples lista de tarefas, a qual eu vou ticando. Deixa eu ver, já acordei, li minha Bíblia, beleza, cheque. Já orei, tá? Já não venci tal pecado, beleza. Então só uma listinha de afazeres, mas a vida cristã é muito mais do que uma lista de mandamentos, uma lista de ordens a qual devo obedecer. A nossa vida com Deus, Deus nos chama para ter um relacionamento com Ele, um relacionamento íntimo com Ele. Nós podemos conhecer as Escrituras, nós podemos nos dedicar às Escrituras, mas às vezes eu esqueço que o dono dessas Escrituras, o próprio Deus que nos fala a partir da sua palavra, Ele quer se relacionar comigo. Quando acontece alguma coisa comigo, quem quer ser o primeiro a saber, ele já sabe, mas ele quer saber é o próprio Deus, porque Ele está comigo, através do seu Espírito Santo, Ele vive comigo, dia após dia. E Ele traz sempre na sua palavra: tenha um relacionamento comigo. A Bíblia, a vida cristã não é apenas seguir regras, mas sim você amar a Deus acima de todas as coisas, e por causa deste amor, por causa dessa dedicação a Ele, a motivação do seu coração não é apenas se livrar do inferno, mas sim honrar e glorificar o nome de Deus. E por isso você vive uma vida a qual o agrade, a qual se aproxima mais e mais dEle, se enchendo mais do Espírito Santo e conhecendo mais a Ele. E aqui Paulo ele traz essa ideia. Nós podemos encontrar na Bíblia pessoas que obedeceram a Deus, mas não agradaram a Deus. Um exemplo é Jonas. Jonas, quando Deus pediu para ele ir a Nínive, pregar a palavra ali, pregar a condenação contra Nínive, Jonas não quis ir. Jonas fugiu, mas Deus ali insistiu, Deus trouxe uma tempestade no navio a qual ele estava, quase afundando aquele navio, e Jonas foi jogado ao mar. A gente já conhece a história, o grande peixe veio, 3 dias ali Jonas ficou, e o peixe vomitou ele ali em Nínive já, e aí ele foi, vou pregar então. E ele chegou, ele demoraria 3 dias para percorrer Nínive, de tão grande que era aquela cidade, ele demorou 1 dia só, saiu correndo, gritando: vocês serão destruídos, vocês serão destruídos. Mas mesmo assim, Deus abençoou aquela palavra, Deus convenceu, Deus fez a obra ali em Nínive, e todos ali se arrependeram. Jonas, qual foi a motivação de Jonas? Ele meio que foi obrigado a estar ali. Ele foi obrigado, então ele obedeceu, mas ele não agradou a Deus, porque quando Deus teve misericórdia de Nínive, Jonas ficou irado com Deus. E Deus ali fez um ensinamento tremendo com ele. Outra pessoa que nós vemos na parábola do filho pródigo, mas não o filho que fugiu, o filho que foi embora, mas sim o filho mais velho, aquele que estava com o pai constantemente, aquele que vivia com o pai, obedecia ali, ele se achava como um escravo do seu pai,
e quando seu filho chegou, o seu irmão mais novo, o filho pródigo chegou, se arrependeu, teve uma festa para ele, o seu irmão ficou irado. O irmão mais velho, ele estava com o pai, mas ele não se relacionava com o pai. Então nós podemos viver uma vida que obedece de fato à palavra, mas será que eu estou vivendo uma vida que realmente eu estou em comunhão com Deus, em um relacionamento com Deus? Você, com a pessoa que você se relaciona, com seu filho, com a sua esposa, você tem uma listinha de afazeres com ela? Já dei bom dia, já falei te amo, já trouxe as coisas aqui para casa, pronto, agora não quero mais saber de você, vou fazer minhas coisas. Não é assim que funciona um relacionamento. Um relacionamento exige de nós dedicação. Um relacionamento exige que nós amemos aquela pessoa. Exige que nós estamos ali com ela constantemente, sentindo saudade, querendo conversar, querendo voltar logo para casa para estar ali com a sua família. Um relacionamento é isso. E com Deus não é diferente. A vida com Deus, a minha vida com Ele deve ser uma vida de comunhão, de amizade, de encontrar prazer na palavra de Deus, de não querer estar em outro lugar a não ser aqui na casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, para adorá-lo, engrandecê-lo, louvá-lo. Mas às vezes eu venho para cá apenas porque alguém mandou eu vir, ou porque eu estou acostumado a vir, ou é apenas um cheque na minha listinha de afazeres com Deus. Queridos, a vida com Deus é muito mais do que apenas obedecer. É um relacionamento, é você amar a Deus, você se dedicar a Deus. É você busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas é secundário. O próprio Deus acrescentará para você tudo isso. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O resto, tudo vos será acrescentado. E Paulo aqui, ele estava ensinando isso aos Tessalonicenses e para nós também. E ele fala, pois vocês conhecem os mandamentos, vocês sabem o que vocês precisam fazer, que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Paulo aqui usa uma linguagem militar para falar com eles. Uma linguagem aqui, esses mandamentos, essas ordenanças de um superior, Jesus como, eu não sei as patentes, né? Qual é a patente mais alta do exército hoje? General? Brigadeiro? Não sei qual que é. Mas a patente mais alta ali, o único que está ali na patente mais alta, Jesus Cristo passando as suas instruções para nós. E assim como Paulo passando aos Tessalonicenses, nós também temos que acatar essas ordens e viver conforme Cristo viveu, viver conforme Cristo está mandando. E aí entra a parte principal, por assim dizer, dessa carta. A vontade de Deus para a vida de vocês é a vossa santificação. Ser santo é você ser separado. Você não pertence mais, você foi separado desse povo que está indo a passos largos para o inferno. Você foi separado destes escravos do pecado. E hoje você pertence a Cristo Jesus. O ser santos e uma vida de santificação é uma vida a qual você continua, é algo contínuo, passo a passo, você abrindo mão dos seus desejos, abrindo mão das suas vontades por amor a Cristo, negando-se a si mesmo e seguindo a Cristo. E o texto continua, qual é a vontade de Deus para a sua santificação? E aqui ele levanta dois temas principais, e nós só vamos ver o primeiro tema principal, que é sobre a imoralidade sexual. O próximo tema é a partir do 9, que fala sobre o amor fraternal. Mas a gente não vai dar tempo da gente ver isso hoje. Mas ele fala, a vontade de vocês é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. O que significa o abster-se? Abster-se, eu já falei semana passada, quando nós estudamos 1 Pedro, o abster-se significa ter controle de si relativamente a um vício, um desejo ou um prazer. Deus nos chamou para a pureza. Deus nos chamou para a liberdade. E essa liberdade é o não mais ser escravo do pecado, eu não ser mais escravo dos desejos que estão no meu coração.
Eu consigo porque eu tenho as ferramentas. Deus colocou suas ferramentas em mim para falar não ao pecado, para me abster de fato de toda a impureza sexual, que é o tema central aqui. Abstenham-se da imoralidade sexual. E essa mesma linguagem Pedro usa em 1 Pedro 2,11, amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais. E quais são esses desejos carnais? Ali em Gálatas 5, nós vemos: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas, aqueles que são escravos dessas coisas, não herdarão o reino dos céus. Há uma batalha acontecendo no nosso coração. E Paulo aqui aos Gálatas, ele fala, ele clama: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, para nós, de fato, nos abstermos da imoralidade sexual, nós temos que mergulhar no Espírito Santo, nos encher com o Espírito Santo, viver através do Espírito Santo. E, queridos, a imoralidade sexual é algo terrível. O que estava acontecendo ali? O contexto, a vida sexual no mundo greco-romano, nos tempos ali do Novo Testamento, era um caos. Era algo que não tinha limites. Naquele tempo, a vergonha parecia ter sumido da terra. É quase impossível mencionar um grande personagem grego que não tivesse a sua amante, por exemplo. Alexandre o Grande, o conquistador, ele tinha a sua amante, mesmo sendo casado. Aristóteles também tinha a sua amante. Platão tinha a sua amante. Quanto à prostituição ali, quando a prostituição foi legalizada, ali no contexto grego-romano, a prostituição foi legalizada e todos os lucros que eles tinham através dessas práticas, eles usavam para construir templos aos deuses pagãos deles. E tinha muitos templos. O lucro era, assim, altamente grande. Para vocês terem uma ideia, Sêneca, um filósofo romano, ele escreve: as mulheres casam para se divorciar e se divorciam para casar. O casamento não tinha nenhum valor. O casamento era apenas para procriação. A inocência, esse mesmo filósofo fala, a inocência não é rara, a inocência ela é inexistente. Não existiam pessoas inocentes, eles cresciam nesse contexto, eles viviam nesse contexto de prostituição, de sexo em adoração aos deuses, ao deus Eros, que era o deus do sexo, a Afrodite, a deusa do amor, onde no templo de Afrodite, em Corinto, existiam mais de 1000 prostitutas ali, para que os relacionamentos acontecessem ao céu aberto, em adoração aos ídolos. E continuando, a alta classe da sociedade romana ali havia se tornado grandemente promíscua. Juvenal, um poeta romano, ele chegou a dizer que até mesmo Messalina, a imperatriz esposa de Cláudios, saía às escondidas do palácio real à noite, a fim de servir num prostíbulo público, e depois ela vinha para casa, era a última a sair do prostíbulo, e vinha para casa, se deitava nos cobertores reais com os seus pecados. Isso, palavras desse poeta Juvenal. Na Grécia, a imoralidade estava tão acentuada que Demóstenes, um dos maiores oradores romanos e um político também da época, ele diz assim: os gregos têm prostitutas para o prazer, concubinas para as necessidades diárias do corpo e esposas para procriar filhos. Olha ali o local onde os tessalônicos estavam inseridos.
Então, falar sobre a imoralidade para eles era algo que não existia para eles. O que era imoralidade sexual? Porque ali não existia moral. Eles não sabiam que era bom, era algo comum para eles, a imoralidade sexual. Mas Paulo chama eles à pureza, chama eles, mostra que isso é errado, que Deus criou o casamento como ali homem e mulher, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua esposa e juntos se tornarão uma só carne. É algo maravilhoso que Deus criou, para a honra e glória dele, onde o sexo é algo que Deus criou e ele falou que é muito bom, mas no tempo certo, na hora certa. Hoje o nosso contexto é diferente. Hoje nós não vemos a céu aberto pessoas tendo relações sexuais. Nós não vemos isso, mas nós vemos na palma de nossas mãos, em sites pornográficos. A indústria pornográfica, queridos, hoje é uma das indústrias que mais cresce. Mulheres sendo usadas como objetos, mulheres sendo usadas como escravas, a ponto de serem descartadas quando não serve mais. Isso é algo terrível. E o consumo, por isso, é algo que tem aumentado muito. Eu tenho algumas estatísticas aqui. O G1, por exemplo, ele soltou uma nota de uma pesquisa, e ele fala que aqui no Brasil, 22 milhões de brasileiros assumem consumir pornografia, e 76% deste número são homens. Algumas fontes dizem que a cada 3 mulheres, 2 acessam pornografia. Então não é algo apenas exclusivo aos homens, mas as mulheres também estão sendo introduzidas em algo que é, sim, algo que toma a nossa mente, a ponto de você não conseguir fechar os olhos sem ter aquelas imagens pornográficas passando pela sua mente. E parece que isso é um tabu para a igreja, parece que isso é algo proibido de ser falado para a igreja, porque nós não vemos pessoas falando sobre isso. Mas nós temos inúmeras pessoas dentro da igreja, escravos da pornografia. Inúmeras pessoas. Pessoas viciadas em TikToks, com músicas e danças ali totalmente pornográficas. Não sei se você já parou para ouvir alguma música que os adolescentes e jovens estão ouvindo no TikTok ou no Instagram. São músicas terríveis, onde é cantado sexo explícito, a bandidagem, armas, prostituição, prazer, usando pessoas para o prazer próprio. E os nossos adolescentes e jovens, alguns, eu quero passar um vídeo agora, é um vídeo bem perturbador, então me perdoem por isso, mas é um vídeo muito sério, de uma igreja dos Estados Unidos, que começou uma campanha, uma luta contra a pornografia. Então eu queria colocar o primeiro vídeo, Thaís. Prestem atenção, queridos, nesse vídeo. Prestem atenção. Hey. You doing your homework? Can I ask you something? Do you think I'm pretty? What's your favorite part about me? Do you want to see more? I can show you whatever you want. Honey, dinner's almost ready. What's wrong? Nothing. Okay, we'll finish up what you're doing and come on downstairs. Okay.
lo que estás viendo? Nada, es solo un programa de televisión. Oh, ok, voy a ver hasta la cena, ¿ok? Ok. Hana, tulungan mo ako maghain sa hapagkainan, ha? Opo. Felipe, la cena está lista. Come on, it's dinner time. Dear Heavenly Father, thank you for keeping our family safe. And thank you for this delicious meal that you have so graciously given us. And thank you for keeping our family close and so full of love for each other. Los abuelos que tenemos en la familia, que los cuiden mucho. Y también que toda la gente que necesita ayuda, que los ayuden Dios. Y también para esta familia bien especialmente, para todos. En el nombre del Padre. Dalawang mabuting anak na pinagkaloob ninyo sa akin. Dos 7 bilhões de pessoas no planeta, 2,2 bilhões estão online. Há 247 bilhões de e-mails e 5 bilhões de mensagens de texto enviados a cada dia. Em 2010, uma pessoa passou em média mais de 18 horas por semana online. 40% das crianças nos Estados Unidos vão online e a internet já ultrapassou a televisão como sua escolha de meio de comunicação. Diariamente, 2 bilhões e meio de mensagens pornográficas são circuladas e diariamente, 47% das crianças recebem mensagens pornográficas não desejadas. Estatísticas mostram que a idade média de ver pela primeira vez a pornografia são 9 anos de idade. 90% das crianças entre 8 e 16 anos já têm visto alguma forma de pornografia. 77% dos adolescentes antes de 18 anos tinham visto na internet. E 80% dos 15 aos 17 anos foram expostos à pornografia extrema. De fato, a indústria adulta diz que de 20 a 30% do tráfico vem das crianças. Mais de 1 bilhão de páginas web pornográficas está apenas a um clique. Metade de todas as famílias cristãs relatam que a pornografia é um problema grave e que aumenta a infidelidade conjugal por mais de 300%. Ainda assim, 67% dos homens e 49% das mulheres pensam que a pornografia é aceitável. Metade de todas as pessoas envolvidas em interações sexuais na internet perdeu interesse em relações sexuais com os seus cônjuges. De acordo com a Academia Americana de Advogados, 68% de todos os divórcios envolveu um encontro com um amante novo na internet. Muitos pastores concordam que o apego pornográfico é a dependência mais prejudicial para a sua congregação. Ainda assim, em uma pesquisa conduzida em 2002, 30% de todos os pastores viram a pornografia na internet nos últimos 30 dias e mais da metade fizeram isso no ano passado. De acordo com uma pesquisa conduzida em agosto de 2006, 20% das mulheres sofrem da dependência à pornografia. Mas há uma saída. Há lugares dedicados a restaurar famílias desfeitas e a educar os pais. Josh McDowell lançou uma campanha completa dedicada a lutar contra este problema. JustOneClickAway.org tem recursos e treinamento se você está sofrendo com essa dependência. A esperança está apenas a um clique de distância. Para mais informação, visite JustOneClickAway.org. Vocês viram algumas informações que apareceram aí? Diariamente, 2,5 bilhões de e-mails pornográficos são trocados no mundo. E essa campanha é de 9 anos atrás, 10 anos atrás. Hoje, provavelmente, esse número duplicou. O início na vida pornográfica das nossas crianças é a partir dos 9 anos de idade. Vocês têm noção disso? Queridos, a pornografia é algo que tem escravizado, que tem nos escravizado. E Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele nos manda, abstenham-se dessas coisas.
Você consegue ter o controle dessas coisas se você for dependente de mim. E algo terrível que a pornografia traz para nós é que eu tenho vergonha de falar para alguém sobre isso. Eu tenho vergonha de comunicar aos meus pais, eu tenho vergonha de falar com a minha esposa ou com o meu marido sobre isso, porque eu acho que esse pecado é algo que só eu faço. Mas não é, queridos. A gente só vai conseguir nos livrar de fato da pornografia quando juntos estaremos lutando, lado a lado, um ao outro, um levando o outro para mais perto de Deus. Eu, na minha adolescência, fui viciado em pornografia. E, queridos, que difícil foi sair dessa vida. E é uma batalha, é uma luta que nós vivemos para o resto das nossas vidas. Para o resto da minha vida, eu luto com a vontade de entrar em algum site para ver alguma coisa, porque é isso que um vício faz. Alguns estudiosos falam que a pornografia, quando você acessa e vê pornografia, a parte do seu cérebro que é afetada é a mesma quando uma pessoa cheira cocaína. A área do prazer a qual a cocaína pega ali no cérebro é a mesma que a pornografia pega. E tudo fica gravado na sua mente. Eu tive a oportunidade de ajudar, como seminarista numa igreja, na PIB de Castanhal. E ali o Arley Mafra, pastor Arley Mafra, ele é do Jesus Transforma, ele era viciado em crack, aqueles que ficou assim, morava na Cracolândia e foi liberto ali pelo projeto Jesus Transforma, virou pastor. E depois de anos e anos, longe do crack, ele fala, eu não chego perto da Cracolândia ou ali, porque eu sinto o cheiro e me dá vontade de voltar. Queridos, a pornografia nada mais é que um atalho. Deus fez algo perfeito, um processo perfeito, a qual eu conheço aquela pessoa, me relaciono, caso com ela, e aí sim eu tenho ali no matrimônio conjugal algo que eu adoro a Deus, algo que eu faço ali, o sexo, para honrar e glorificar o nome de Deus. Mas o vício, a pornografia, tem destruído famílias, destruído casas, destruído relacionamentos. A maior parte das infidelidades dentro de um casamento começa na pornografia. E a pessoa busca fora do casamento algo que ela não consegue ter dentro do casamento, porque a pornografia é uma pura ilusão que a indústria coloca para nós. E, queridos, que terrível é. E ele fala, cada um saiba controlar o seu próprio corpo, de maneira santa e honrosa, não dominado pelas paixões e desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Se eu não consigo ter controle do meu corpo, se eu não consigo ter controle dos meus desejos, dos meus pensamentos, é porque provavelmente eu estou afastado de Deus. Quanto mais perto de Deus eu estou, mais Ele vai me purificando. E um dos problemas que muitas vezes nós encontramos é que eu preciso me livrar desses pecados, eu preciso me purificar para chegar perto de Deus, para ser digno de chegar perto de Deus. Eu cheguei a épocas da minha vida que eu não orava, porque eu tinha vergonha de orar, porque eu sabia que eu ia consumir de novo aquilo. Mas, queridos, a graça que Deus colocou para nós, Ele nos manda chegar até Ele do jeito que nós estamos, mesmo com o coração podre, mesmo com o coração mergulhado em imoralidade sexual e muitos outros pecados. Nós devemos chegar até Deus do jeito que nós estamos, e Ele nos purifica. Ele vai tirando ali tudo que está podre, Ele vai curando, Ele vai agindo. Então não espere você estar bem para chegar até Deus. Chegue até Deus e deixe que Ele trabalhe no seu coração, deixe que Ele trabalhe na sua mente. E esse é um pecado que é uma luta constante para o resto de nossas vidas. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pelas paixões. Queridos, a Bíblia é bem clara que Ele não permite que nenhuma tentação chegue até nós. Tentação que não é comum aos homens e tentação que Ele mesmo, o próprio Deus, nos dá o escape, a ferramenta pela qual eu preciso para suportar aquela tentação.
Então nós temos todas as ferramentas, nós temos como falar não a isso. Falar não ao pecado, falar não para as tentações e caminhar em direção a Deus. Tem um site, o segundo, Thaisa, coloca para mim. O segundo vídeo. Cara, a pornografia está destruindo sua vida, Amiga, a pornografia está destruindo sua vida, escravizando sua alma, corrompendo seu caráter. deturpando sua visão sobre o sexo. E acima de tudo, Você está pecando contra Deus e se afastando dele. eu sei que você sabe de tudo isso. Eu sei que você já chegou num ponto de culpa, cansaço e frustração. Pensando que não tem mais esperança. Mas até agora você lutou na sua força e falhou. Está na hora de lutar no poder da graça de Deus. Precisamos começar a conversar sobre pornografia. Porque há esperança de sermos libertos pela graça e beleza de Deus, para a glória de Deus. Este livro é uma tentativa de iniciar essa conversa. Põe a foto para mim, Thaisa, por favor. Queridos, Deus ele é tão maravilhoso que Ele capacita homens a escrever. Esse aqui é um livro com toda a pureza, livres da pornografia e da masturbação. E esse é um livro prático, a qual o autor ele dá coisas práticas. Nós estudamos há um tempo atrás, Vencendo as Lutas Interiores. E ali também o autor ele nos dá coisas práticas para irmos agindo. Nós temos vários livros falando sobre esse assunto, nos dando como agir para deixar este vício de lado, para deixar essa escravidão de lado e seguirmos em direção a Cristo. Põe a próxima foto para mim, Thaisa. A próxima foto, por favor. A próxima foto é de um site que chama Voltemos ao Evangelho. Deixa a Thaís abrir lá. Voltemos ao Evangelho, é um site gratuito. E ele tem uma área ali desse blog que só fala sobre a pornografia. E é interessante, você é escravizado em pornografia, como criar filhos em uma cultura pornográfica. Ali ele nos dá vários autores, vários escritos ali com qualidade. Esse Voltemos ao Evangelho, se eu não me engano, eu não lembro qual é o pastor responsável por esse site, mas é um site extremamente bíblico, que trata de situações biblicamente falando e nos dá ferramentas. Queridos, nós temos ferramentas, nós temos livros para vencer essa luta, para vencermos essa batalha. Basta nós darmos o primeiro passo. Basta querer deixar esse pecado de lado. Aquele vídeo a gente vê que é agonizante, né? Ali a família orando de mãos dadas à mesa e todas aquelas cenas pornográficas, aquelas mãos passando na pessoa, apertando, sufocando as pessoas. Isso é o que acontece, o meio espiritual a qual nós estamos inseridos. Essa guerra acontece e nós somos bombardeados dia após dia, com mais e mais pornografias e às vezes até situações que nos levam a querer adquirir isso. Uma das coisas que começou agora, o BBB. Querido, se você assiste BBB, vai se converter, vai aceitar Jesus, de verdade. Queridos, que perda de tempo é aquilo, onde só há promiscuidade, onde só há bebedeira, onde só há pegação, onde você ali está assistindo, consumindo aquilo, e o diabo tomando conta da sua mente e do seu coração, e você querendo mais e mais sobre isso. Queridos, não perca seu tempo com essa porcaria. Outros reality shows que tem também, onde só mostra, só nos leva a querer mais e mais a pornografia. O texto ele continua.
Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. E o motivo de tudo isso, que ele fala no versículo 7, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Deus, Ele não nos chamou para estarmos mergulhados nessas porcarias, para estarmos mergulhados nesses desejos, escravizados. Deus nos chamou para a pureza. Deus nos chamou para a santidade. Ele mesmo fala, sejam santos porque eu sou santo. Vocês têm as ferramentas para isso. Vocês têm o meu Espírito Santo, que te dá forças a suportar todas as coisas que vêm contra mim. Portanto, aquele que rejeita estas coisas, não está rejeitando a homens, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Queridos, esse é um assunto complicado. Eu estava a tarde toda passando mal praticamente, com uma dor de cabeça assim absurda, uma batalha espiritual acontecendo. Queridos, nós temos que começar a conversar sobre isso. Maridos, esposas, conversem entre si sobre esse assunto. Converse com seus filhos sobre isso. Começa a mostrar biblicamente sobre isso, porque provavelmente eles já veem isso na escola, sozinhos com o celular. A primeira vez que eu vi uma foto pornográfica, eu estava na primeira série do ensino fundamental. Eu tinha o quê? 6, 7 anos de idade. E eu lembro até hoje da foto. Aquilo ficou marcado na minha mente, ficou marcado no meu coração. Queridos, fuja, abstenha-se da imoralidade sexual, fuja, busque ferramentas e não tente lutar sozinho contra isso, que você não vai conseguir vencer. Você vai voltar a esse ciclo de repetições, esse ciclo de cair novamente, se frustrar e não ter mais forças para continuar lutando. Busque ajuda, busque pessoas maduras para te ajudar. Busque pessoas maduras para estar lado a lado com você, caminhando, andando, te cobrando e te ajudando a vencer essa luta a qual nós estamos inseridos. Nosso contexto é terrível também. A internet, nós temos facilidade completa de acessar isso. Queridos, lutemos contra a imoralidade sexual. A vontade de Deus é esta: abstenham-se da imoralidade sexual. Fuja. Se você erra, se você peca quando você está sozinho em algum lugar, fuja. Se você é no celular que você usa quando você vai no banheiro, deixe o celular de lado, fuja. Comece a levantar muralhas na sua vida para não cair mais neste pecado que escraviza. E quanto mais fundo você está, mais difícil vai ser sair. Queridos, fuja da imoralidade sexual. Ensina seus filhos a fugirem da imoralidade sexual. Fuja da pornografia, fuja dessas coisas. Amém? A vontade de Deus é a vossa santificação. Abstenha-se da imoralidade sexual. Amém? Vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar. Santo Deus, eu te agradeço, Pai, pela sua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos ensina constantemente. E Deus nos ajude a de fato viver uma vida de santificação. Uma vida, um relacionamento íntimo com o Senhor. Deus, nos ajude, Pai, a nos aproximar do Senhor, do jeito que nós estamos. E deixar que o Senhor purifique os nossos corações, que o Senhor purifique a minha vida. Porque só assim, só tendo um relacionamento íntimo com o Senhor, é que eu vou conseguir falar não para essas porcarias, não para a imoralidade sexual, não para tudo aquilo que me leva a praticar essas coisas. Deus, muito obrigado porque o Senhor nos concede ferramentas, o Senhor nos dá o Teu Espírito Santo, o Senhor nos livrou dessa escravidão. Obrigado porque o Senhor nos dá forças para suportar e lutar contra essas coisas. Basta nós queremos de fato lutar contra isso.
E nos ajude, Pai, a quebrar esse tabu que tem na igreja e conversarmos uns com os outros de como vencer a pornografia, de como vencer essa escravidão. Que possamos, como igreja, caminharmos juntos para nos livrarmos da impureza sexual, da imoralidade sexual. E juntos, como igreja, ser santos, porque o Senhor é santo. Nos ajude, Pai, realmente a viver uma vida de santificação que honre, glorifique e agrade o Seu nome. E é em nome de Jesus que eu faço essa oração. Amém.